Abertas as inscrições para cursos gratuitos de informática na PUC Barreiro. Herói polonês é homenageado com exposição no campus Coração Eucarístico. E no estúdio de hoje, o assunto é o lançamento do terceiro volume do livro Fé, Política e Cidadania, uma reflexão sobre a vida do cristão no mundo. Hoje é segunda-feira, 10 de março, e está no ar o Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá! A PUC Barreiro recebe até sexta-feira, dia 14, inscrições para cursos gratuitos de informática. O Cidadão em Rede é destinado a jovens a partir de 16 anos e barreirodigital.br a pessoas a partir de 40 anos. Mais informações pelo telefone 3328-9521 ou pelo e-mail extensãobar@pucminas.br. A Galeria Padre Alberto Antoniazzi, na Biblioteca do Campus Coração Eucarístico, apresenta a exposição Reformador do Mundo. A iniciativa homenageia a vida e obra de Janusz Korczak. Nossa equipe de reportagem traz os detalhes para você. Confira. Korczak, considerado um dos heróis dos povos polonês e judeu, médico-pedagogo, cuja luta em defesa dos direitos da criança tem sido fonte de inspiração em todo o mundo. Janusz Korczak, ele se marcou por várias publicações, vários livros escritos na área de educação. Ele se marcou bastante por trabalhar muito a questão dos direitos da criança e, além disso, foi uma pessoa, um herói de guerra, pois ele, até o último momento, defendeu 200 crianças que moravam em um orfanato que ele criou, e ele foi até a câmara de gás e foi morto junto com essas 200 crianças. O trabalho dele principal foi a opressão que a criança tinha pelos adultos. Então ele coloca muitas vezes a criança um cordeiro, é um ser, e os adultos um lobo, né? Porque a criança é sensível, não conhece a maldade do mundo, né? Ele dá um exemplo assim, a gente pode dar um exemplo como era a educação, né? Se o adulto, né, o pai derrubasse o café, o leite na mesa, ele, não tem importância, mãe, né? Agora, se o menino jogasse, levava uns tapas bem dados, né? Então ele faz, né, como eu diria, um pioneiro, né, nos direitos humanos da criança. A exposição é resultado da parceria entre a Embaixada da República da Polônia em Brasília, o Consulado Honorário da República da Polônia de Belo Horizonte, o Instituto Histórico Israelita Mineiro e a PUC Minas. Essa exposição, o nosso objetivo é que nesse momento em que nós falamos que a educação é tão importante para a mudança de um povo, de uma nação, nós vemos que Janusz Korczak é um exemplo de determinação, né? Tanto na questão de mudar ou dar para a criança uma autonomia para que ela possa participar ativamente da vida escolar e da vida de uma maneira geral, mas essencialmente e também pela sua obstinação em relação aos valores, a sua moral, a sua ética e a sua forma de conduzir as coisas. Essa importância de levar a cultura universal daqueles que fazem parte da nossa comunidade, né, é importante. E a universidade é o ponto, né, da formação dos novos, né, dos professores e dos novos líderes que amanhã vão estar dirigindo esse país. O horário de visita à exposição é de 8 da manhã às 8 da noite, até o dia 25 de março. A entrada é gratuita. 3 questões que integram a existência do cristão no mundo: a vivência da fé, a ação política e o exercício da cidadania. Esses são assuntos do terceiro volume da publicação Fé, Política e Cidadania, um livro idealizado pelo Unesp,
Núcleo de Estudos Sociopolíticos da Universidade, que será lançado no próximo dia 19. E esse é o assunto da entrevista de hoje com a professora Adriana Penzin, uma das coordenadoras do NESP. Professora Adriana, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda ao Espaço PUC. Professora, obrigada. Esse terceiro volume, né, que vai ser lançado pelo NESP no dia 19 e faz parte da série Cadernos Temáticos. O que são exatamente esses cadernos temáticos do NESP, professora? Os cadernos temáticos são publicações periódicas do Núcleo de Estudos Sociopolíticos, o NESP, que abordam temas de grande relevância, de estudos, pesquisas, proposições do NESP nos diversos períodos, sendo que o primeiro caderno abordou o acompanhamento dos poderes públicos, focalizando o acompanhamento do poder legislativo, tratou de uma metodologia desenvolvida e ofertada a quem se interessar, né, pelo acompanhamento do legislativo municipal e estadual. O segundo volume tratou de temas muito contemporâneos, que são ética e corrupção, dilemas contemporâneos, com artigos abordando esta questão e as práticas corruptas na nossa vivência cotidiana e como o agir ético pode ser uma forma de enfrentamento. E agora temos esse terceiro volume que trata de pesquisas, denominado Fé, Política e Cidadania, Pesquisas. E esse livro, professora, Fé, Política e Cidadania, ele é dividido em 3 textos, sendo que o primeiro tem o seguinte nome: Quando Fé e Política se Encontram. O que os leitores vão encontrar nesse primeiro texto, professora? Então, Daniel, esse primeiro texto é muito interessante. Eu tenho de autoria de uma equipe do NESP que realizou uma longa pesquisa ao longo dos anos de 2009 a início de 2013, buscando conhecer na Arquidiocese de Belo Horizonte aqueles grupos denominados de fé e política, que são grupos que atuam compreendendo que o reino de Deus, de uma maneira bastante simples, posso dizer assim, breve, a realização do reino de Deus na terra se faz através da ação política. E muitas pessoas, né, no senso comum, acabam dizendo que fé, religião e política não são assuntos que devem ser discutidos. Como que o NESP analisa essa questão e esse entrelaçamento para o exercício da cidadania? Olha, essa associação, essa conexão fé e política, que é muito clara nesses grupos que nós pesquisamos e buscamos conhecer as suas práticas, seria como uma associação também entre mística e profecia, né? A palavra e a ação no mundo que se associam. Não é possível pensar as práticas cristãs que não seja na realização de um mundo justo, democrático e fraterno. Desde o Vaticano, não só, mas especialmente a partir do Vaticano II, isso é muito claro nos documentos do Vaticano, né? E é importante ressaltar uma fala do Papa Paulo VI, em que ele afirma que o modo mais sublime de exercício da caridade é a política, e que é uma fala reafirmada pelo Papa Francisco em suas diversas menções neste momento. Ou seja, essa questão de atrelar, de não atrelar religião às questões, né, ligadas à fé, não, isso não diz respeito não atrelar religião à política. Isso não deve acontecer. Religião e política devem sim ser atreladas, não só no cenário contemporâneo, mas em todas as questões que dizem referência ao povo católico. É esse o entendimento que nós temos, né? E que vários setores da igreja têm, no sentido de que a vida para todos, a vida como bem da humanidade, e que o exercício ético implica em uma ação no mundo, uma prática no mundo que o transforma para que todos tenham vida. Nós falamos que o primeiro artigo diz respeito ao encontro de fé e política. E os outros 2 artigos presentes no texto, professor, eles dizem respeito a quê? O segundo artigo é um estudo muito interessante realizado por professores que integram o CEGIPAR, professora Isabela e o padre Paulinho,
que é um estudo de geoprocessamento, ou seja, é um centro de geoprocessamento, em que, em linhas gerais, o que é que se expõe ali? Toma-se os estudos, os mapeamentos do IBGE, onde se localizam as vilas e favelas, ou seja, os aglomerados urbanos, onde estão localizados os grandes bolsões de pobreza da nossa arquidiocese, e sobrepõe-se a isso o mapa das paróquias. E ali se mostra, em cada paróquia e em cada região episcopal, onde estão os aglomerados naquele território paroquial. É uma forma de demonstrar às pessoas que, se há uma busca por justiça, está ali muito próximo um trabalho a ser feito. Ou seja, é um livro onde a pesquisa foi o nome aí mais... Foi uma tarefa bastante desenvolvida, né? E o lançamento vai acontecer no dia 19 de março, aqui no Coração Eucarístico. Gostaria que a senhora convidasse os nossos telespectadores. Então, uma pequena coisa. A pesquisa, é importante dizer que a pesquisa só tem sentido se ela servir ao mundo e à vida, né? E à transformação. O livro será lançado no dia 19 de março, às 20 horas, no auditório número 1 do prédio 4, aqui do Campus Coração Eucarístico. Será uma alegria ter esse auditório cheio de pessoas interessadas e que queiram receber um exemplar do livro e se apropriar desses saberes. Ok, muito obrigado pela participação, professora, e boa tarde para a senhora. Muito obrigada a vocês, boa tarde a todos aqui. E o Espaço PUC de hoje chega ao fim. Participe do programa e mande sugestões para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã vamos falar sobre as atividades esportivas aqui na PUC Minas. Vem aí o Circuito Esportivo da Universidade e você pode participar. Não perca! O nosso encontro é às 4h45 da tarde, aqui na PUC TV e também na TV Horizonte. Um abraço e um ótimo começo de semana!